Sabe uma coisa que eu cansei? É de ver todo mundo colocando um vídeo no YouTube sem explicar nada. Sem ter nenhuma função para nada, sem ter nenhuma explicação, sem ter nenhum motivo para aquele vídeo, ou sem ensinar nada a ninguém. O que eu acho é o seguinte, a gente precisa dar conteúdo. E eu quero hoje dar um conteúdo que eu dou em aula. Eu quero dar para vocês. Quero dar uma coisa de qualidade, de excelência para vocês. Então se preparem que esse conteúdo é o que a gente cobra bastante para dar esse conteúdo em sala de aula. E eu quero dar aqui para você prestar atenção e para você ver que é um novo mundo que acontece dentro da liposcultura. Então pega papel e caneta, vem junto comigo que eu quero te mostrar esses acontecimentos, isso que acontece e que pouca gente no Brasil hoje está dentro desse mundo, os profissionais, e poucos que estão fazendo estão obtendo muito sucesso. Meu objetivo com esse vídeo é mostrar a você que existe a possibilidade de você fazer casos de excelência sem ter um mínimo de problema no pós-operatório, fazendo todo o passo a passo para que você tenha, depois da cirurgia, uma tranquilidade para a execução do seu procedimento, deixando o seu paciente sem dor, sem incômodo, sem nenhum tipo de edema, sem hematomas, sem espaços que criem seromas e etc. Vamos lá, eu quero você junto comigo aqui que nós vamos falar sobre o lipotaping. Lipotaping é uma técnica de utilização do tape que a gente desenvolveu a partir dos conceitos do professor Kenzo Casey, que em 1983 criou exatamente esse protocolo de utilização dos tapings. Aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar a referência do vídeo do professor Kenzo Casey, do livro do professor Kenzo Casey. Mas eu queria te pedir só um favor, vai lá, faz a nossa inscrição aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, aciona o botãozinho do sino, que é para poder a gente, toda vez que subir um vídeo, a gente poder te avisar e você receber aulas como essa que você vai receber hoje, totalmente gratuita. Vamos lá, esse que é o nosso objetivo no mundo, é fazer o profissional da odontologia se tornar referência na odontologia. Quero falar com vocês hoje sobre o lipotaping, vamos dizer, uma técnica que utilizamos no pós-operatório para nós mudarmos o padrão de cicatrização. Vamos lá, os efeitos do tape então já são consolidados lá na teoria pelo professor Kenzo Casey. E nós temos aí dentro desse conceito a utilização do tape fazendo tensões. Essas tensões podem variar de 0 até 100% no caso da lateral de mandíbula. Então hoje nós sabemos que na região de face nós usamos 50%, na região lateral e base de mandíbula utilizamos 100% e toda a região do pescoço utilizamos 75%. Sabe por quê? Olha na última linha aqui. Você vai observar que temos de 50% a 75%, nós temos utilizados para a região de tendões, ligamentos e correções mecânicas. Lembra então que a gente fez uma remoção de tecido gorduroso, desestruturou a pele, muitas vezes desestrutura parte dos ligamentos daquela região, e a gente precisa restabelecer esses ligamentos de que forma? Colocando essa pele na posição que a gente quer. E ainda promovemos um lifting na região. Então 75% é o máximo que a gente utiliza em zonas de tecido mole e na lateral de mandíbula e base de mandíbula, onde nós temos estrutura óssea e temos também a artéria passando aqui com mais vascularização, nós utilizamos o taping com 100% de tensão. Isso em qualquer situação causaria, vamos dizer, divergência de opinião relacionado a outros profissionais. Por que nessa região 100%? Somente porque é estrutura óssea e a gente tem uma grande vascularização nessa região, tá? Então vamos seguir aqui, quero que você acompanhe comigo. O tape ele tem várias cores. E a gente hoje sabe que a gente consegue usar para técnica de face, esse cérvico facial, a cor preta, a cor bege e a cor azul. São os três que, nesse estudo do Nuno Rafael aqui, uma tese de mestrado, ele avaliou as tensões e a gente observou que as tensões são fundamentais para a gente estabelecer um reposicionamento, melhora de reposicionamento de ligamento, tendão e etc. E também promover uma drenagem linfática intensa. Por isso a gente usa essas cores baseados em artigo científico, tá? Baseado sempre em artigos científicos. Deixa eu
Voltar aqui um pouquinho, segura um pouquinho. Voltar para a posição. Ok, vamos lá. Então, ó, com a utilização do taping, observe aqui no gráfico, vocês vão ver, eu vou riscar aqui no gráfico para você. Observe que a utilização do tape mantém, ó, uma distância entre a pele e o SMAS, entre a pele e o SMAS, entre a pele e o SMAS. Essa distância faz com que o fluxo sanguíneo aumente, ou melhore pelo menos. A linfa consiga circular pelaquela região com tranquilidade, sem ter pressionamento. Quando nós pressionamos a região, não mantendo espaços bem finos, mas lineares, que consiga fluir o acúmulo de líquido naquela região, quando nós pressionamos demais, ou não pressionamos e deixamos folgado, ali acumula líquido demais, ou retém líquido demais, ou não deixa passar líquido, automaticamente gerando ali um processo chamado de edema, porque o líquido não flui. Então o tape nos ajuda a fazer exatamente essa modificação de padrão. Isso é teoria do professor Kenzo Case, tá? Não é Sandro falando, a teoria mostra isso. Melhorando esse fluxo, a gente tem toda a cascata de cicatrização, da formação das fibras novas, melhores. Observe então que a fibrose, que é um processo de cicatrização normal, fibrose é fisiológico. Nós temos fibroses aumentadas, alteradas de formato, sim, aí a fibrose não é fisiológica, a fibrose é patológica, ou melhor dizendo, ela é fisiológica com alterações de desenho, de conformidade, que geram uma sensação de uma patologia, que não é uma patologia, é simplesmente uma complicação de cicatrização, até porque ali não é nada inflamatório, não é uma doença, não é um problema grave, ali simplesmente são fibras desordenadas naquele local. Mas observe então, quando a gente tem a término da cirurgia, a gente tem lá os fatores de crescimento fibrinogênio. O que significa isso? Fatores de crescimento que vão estimular a cicatrização, a formação de novo colágeno. Juntando as proteínas profibróticas, que são citocinas que o organismo libera para potencializar o reparo, a cicatrização. Isso acontece com qualquer tecido vivo do nosso organismo. Só que aí entra a situação quando a gente tem alguma tensão mecânica, quer dizer, um trauma na cirurgia ou pós-cirúrgico, além da inflamação crônica, quer dizer, se o paciente não estiver tomando anti-inflamatório, não tiver com um corpo bem adaptado, adaptado no sentido de melhor qualidade de alimentação, suplementação, isso a gente chama de estresse oxidativo. Aumentando todo esse conjunto de tensão mecânica, inflamação, estresse oxidativo, a gente tem um aumento da fibrose. Então o que a gente quer hoje utilizando o tape? Observem bem esse vídeo, quero que você observe bem esse vídeo. Então não é a técnica em si que nós estamos falando, a técnica em si é colocada nesse sentido, a gente coloca as tapings em sentidos específicos, tem toda uma técnica de colocação de taping para cada situação, mas observe, a taping tem que ficar bem juntinha, ela não pode gerar espaços, a gente não pode deixar espaço, porque lembra que a taping então promove o quê? Uma drenagem linfática, drenagem de líquido que está ali embaixo. Então se eu deixar essa taping com espaço, vai acontecer exatamente o que acontece mostrando nesse vídeo. Presta bem atenção que esse vídeo é de fundamental importância você entender o grau de importância do taping num pós-operatório. Observa a região, essa paciente foi mexida numa face inteira e ela, em regiões específicas onde o taping passava, nenhum problema de acúmulo de líquido. Porém, aonde o tape não passou, acúmulo de líquido e automaticamente um hematoma. Deixa eu voltar esse vídeo, que eu quero que você veja exatamente essa região que eu marquei para você. E, exatamente aquela região onde não tinha o tape. Então observe, todas as regiões aonde o tape passou, nós temos ali uma tranquilidade e uma melhora de toda a cicatrização. Não acumulou líquido, não teve edema, não teve hematoma. Automaticamente, se eu deixei poucos espaços, não tive edema, a tendência é ter menos fibrose naquele local. E assim a gente vai vendo. Toda a região onde o uso do tape aconteceu, nós não temos acúmulo de líquido. Olha que coisa linda, cirurgia de 48 horas e remoção do taping, e a gente vê um caso como esse. Então já sabe que a gente não pode deixar
espaço para a utilização do tape. Observe então a remoção do tape, um caso de remoção do tape. Um líquido que a gente usa para remover o tape é o lipotaping remove, aliás, melhor, lipotaping remove é o nome desse líquido. Ele funciona exatamente para a gente poder ter uma melhor hidratação dessa kinésio. Automaticamente o meio fica mais oleoso, mais fácil de soltar essa kinésio tape. Observe essa região, essa paciente foi mexida face inteira e num pós-operatório nós temos, ó, 0 de hematoma. Foi mexido na área blush, foi mexido em jaws, foi mexido em toda a região. Quero que você observe exatamente isso. Em tempo real, a remoção do tape. Ó, observa aqui, vou voltar um pouco. Olha essa região toda de face. Vamos para a região do pescoço agora, onde a gente vai te mostrar o acontecido. Bastante óleo colocado para facilitar. Olha esse pescoço. Foi mexido em toda essa região. E a gente observa em 48 horas. Normalmente a gente tira o taping de 48 a 72 horas e você em 48 horas observa isso. Isso não tem preço. Isso é algo que não existe em outro processo de cicatrização. Então o taping veio para mudar os padrões de pós-operatório. Aqui eu estou mostrando exatamente uma região onde houve uma falha na colocação do tape, uma pressão um pouco maior. Lembra que o pescoço a gente falou que é 75%? Onde houve uma falha um pouquinho maior. E aí você tem o quê? Você tem ali um acúmulo de líquido. Líquido esse que você não deveria ter deixado ficar ali. Por quê? Se acumulou líquido, vai ficar mais dolorido. Distendeu os tecidos, automaticamente os próprios receptores da dor mandaram mensagem para o cérebro o seguinte: lá tem acúmulo de líquido e está tendo uma pressão. Essa pressão causa incômodo. Então esse incômodo é que a gente não quer, tá? Então hoje a gente tem esse padrão de excelência quando a gente faz uso do tape. Tá? Outros casos também, paciente removendo taping e total, essa paciente fez total de face, região total de face. Observem que toda a face foi mexida, inclusive a área blush. Adiantando um pouquinho esse vídeo só para vocês observarem esse pós, ó, retirada do taping do outro lado. Olha isso, olha isso, olhem isso. Vou voltar aqui um pouquinho. Olhem esse estado de pós imediato. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Um mundo de uma lipoescultura com excelência técnica e excelência de pós-operatório. Juntando as duas coisas, preparo do paciente, excelência técnica, excelência no pós-operatório, nós temos aí os 4 pilares fundamentais, os 4 P's desse processo. Anota isso aí, pega papel e caneta, anota isso. Os 4 P's: planejamento reverso, plano de ação técnica, então planejamento reverso. Melhor dizendo, vamos lá, recapitulando, volta. Preparo do paciente, planejamento reverso, preparo técnico eficaz do profissional e pós-operatório. Preparo do paciente, alimentação, suplementação. Planejamento reverso, desenho da região, planejando onde vai ser feito o processo. Técnica, preparo profissional da técnica de excelência, treinamento e pós-operatório. São os 4 P's do sucesso da lipoescultura. E aqui a gente mostrou de pós-operatório, onde a gente vai ter num pós-operatório imediato, de 48 a 72 horas, que a gente faz o pós-operatório, a paciente mexeu numa face inteira e a gente tem esse aspecto. Não tem preço a gente poder oferecer isso para o nosso paciente. Quero que você observe exatamente esse aspecto. Essa face que mostramos anteriormente, sendo tratada no pós-operatório imediato. E olha, qualidade da pele, qualidade da região, não tem acúmulo de líquido, não tem hematoma, não tem edema, automaticamente não tem dor. E é isso. Esse é o mundo que a gente vive, esse é o mundo que a gente participa hoje. E é isso que eu queria falar no dia de
de hoje com você, nesse vídeo. Espero que você tenha aproveitado ele, tenha anotado tudo. Se não anotou, volta lá e veja todo esse passo a passo. É isso que eu queria te dar, um conteúdo de qualidade, um conteúdo para você poder aplicar na sua clínica e você ter sucesso dentro da harmonização orofacial. Porque hoje, sem as técnicas de drawn face, de remoção de peso de gordura, muitas vezes nós não conseguimos finalizar os casos com precisão, tá bom? Não esquece, vai lá, faz uma assinaturazinha lá aqui no nosso canal, se inscreve no nosso canal, dá essa ajuda a gente para a gente poder levar isso a mais pessoas possível e automaticamente também aciona o sininho para que quando a gente coloque um vídeo a gente tenha a possibilidade de te entregar ele com mais facilidade, você ver que a gente está te dando novamente a chance de estar junto, nós, eu, você, todos nós juntos, crescendo e fazendo acontecer a diferença, tá bom? Um grande abraço. Eu sou Sandro Valente, cirurgião dentista formado há 27 anos pela Universidade Federal Fluminense, indo para 28 agora, e com muita alegria sou um dos idealizadores ou idealizador da técnica toda de face instrumental, protocolos, inclusive o protocolo de taping nessa composição, nesse formato, fomos nós que introduzimos na lipoescultura, tá bom? Um grande abraço, até mais, excelências.